A morte de Jezabel é um dos momentos mais dramáticos e trágicos das Escrituras. Descrito em 2 Reis 9. Após anos de crueldade e idolatria, Jezabel finalmente encontrou o julgamento prometido por Deus através do profeta Elias. Sua morte foi não apenas violenta, mas também repleta de simbolismo, especialmente com relação ao cumprimento da profecia de que os cães lamberiam seu sangue. Contexto de sua morte. Após a morte de seu marido, o rei Acabe, Jezabel continuou exercendo influência no reino de Israel, manipulando as situações e mantendo sua posição de poder. Entretanto, a profecia Deus havia escolhido um comandante militar para ser o próximo rei de Israel e trazer justiça sobre a casa de Acabe e sobre Jezabel. Gil foi ungido do rei e iniciou sua missão de destruir todos os descendentes de Acabe e os que o apoiavam. Quando ele chegou a Jeziel, a cidade onde Jezabel estava, o confronto final estava prestes a acontecer. Confronto final. Jezabel, ao saber que Gil estava chegando para tomar o reino, não fugiu nem se escondeu. Ao contrário, ela se preparou como uma rainha, pintando os olhos, arrumando o cabelo e se posicionando em uma janela no alto do palácio. Esse gesto pode ter sido uma tentativa de demonstrar seu poder e controle, ou talvez uma tentativa de seduzir ou manipular Reu, como fizera com outros homens no passado. Quando ele chegou, Jezabel tentou confrontá-lo verbalmente, perguntando se ele vinha em paz e o comparando a Zenri, um antigo usurpador do trono que havia matado seu rei. No entanto, Gil não se intimidou. Ele olhou para cima e ordenou aos eunucos que estavam com Jezabel no palácio: jogue-na para baixo. Eunucos, que aparentemente estavam cansados da tirania de Jezabel, obedeceram. Imediatamente, Jezabel foi arremessada da janela, caindo no chão com violência. 2 horas e 4 minutos. Seu corpo foi esmagado pela queda. Jeú, sem hesitar, entrou com seus cavalos no palácio, passando por cima de seu corpo o cumprimento da profecia. Após sua queda em morte, Jó entrou no palácio para comer e beber, aparentemente sem se preocupar com o corpo de Jezabel. No entanto, depois de um tempo, ele ordenou que seus servos fossem enterrar o corpo dela, pois como rainha, ela ainda deveria receber um enterro apropriado. Porém, quando os servos foram procurar o corpo, tudo o que encontraram foram partes de seu crânio, mãos e pés. Restante havia sido devorado pelos cães. Esse ato horrendo foi o cumprimento exato da profecia de Elias, que havia anunciado anos antes que Jezabel seria devorada pelos cães no campo de Jeziel e que seu corpo seria espalhado de tal forma que não restaria nada para ser sepultado. A profecia dizia que Jezabel não teria um túmulo, o que na cultura daquela época era considerado uma grande desonra. Embolismo dos cães lamberem seu sangue. Fato de Jezabel ter sido devorada por cães é altamente simbólico. Cães na cultura israelita eram vistos como impuros e desprezíveis, não como animais de estimação. Para uma rainha como Jezabel, que viveu no luxo e poder ser deixada para ser devorada por cães, era uma forma extrema de humilhação e degradação. A profecia de Elias de que os cães lamberiam seu sangue era uma imagem clara do julgamento divino sobre sua vida de pecado, ela que havia derramado sangue de muitos inocentes, incluindo o de Nabote, que perseguia os profetas do Senhor. Agora havia o próprio sangue sendo lambido por cães. Susso representava o fim de sua arrogância, maldade e idolatria, e a justiça de Deus sendo cumprida de maneira severa. 3 horas e 55 minutos. Conclusão: a morte de Jezabel é um testemunho do juízo inevitável de Deus sobre aqueles que se opõem a ele e levam outros a pecar. Sua queda não foi apenas física, mas moral e espiritual, e sua morte serviu como um exemplo para o povo de Israel sobre as consequências de uma vida dedicada à rebelião contra Deus. Jezabel, que havia manipulado, matado e corrompido muitos, encontrou um fim trágico e desonroso.